Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena. Esse é o canal Nós Somos Irônicos e estamos aqui para falar sobre o episódio do Canta Comigo que ocorreu dia 16 de outubro, quarta-feira passada. Sei que eu demorei um pouquinho para postar esse vídeo, peço desculpas para vocês. É que realmente foram vários vídeos que eu tinha que gravar e acabei deixando esse por último, mas peço desculpas. Mas antes de mais nada, se inscreva nesse canal caso você curta a revisão de reality show. Aqui a gente faz revisão da Fazenda, do Canta Comigo, do De Férias com Ex, do Corrida das Blogueiras e também agora o próximo domingo que estreia Popstar. A gente também vai fazer a revisão desse reality show e aí a gente vai indo. Quando tiver o Big Brother, a gente vai fazer de Big Brother também. Então compartilha com os amigos de vocês que curtem esse tipo de vídeo pra gente poder aumentar a família dos irônicos, pra gente poder bater a meta também de chegar em 3.500 inscritos até o final do mês. Então eu conto muito com o apoio de vocês, tá? O like de vocês também, que é muito importante, e os comentários de vocês também, que me ajudam muito para desenvolver os vídeos. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio do Canta Comigo. A primeira participante da noite foi a Bela Nogueira. Ela é cantora. Eu gostei muito dela, visivelmente falando. Eu achei esteticamente, achei ela muito bonita, muito simpática, muito querida. Já chegou com um sorriso no rosto lá. Adorei muito ela, torci muito por ela. Ela cantou uma música linda que eu gosto muito. Eu gostei muito, eu acho que ela já realizou alguns sonhos como cantora, como ela tinha o objetivo de poder participar de um grupo, ela foi lá e participou, e hoje ela está em busca de novos sonhos nessa área, e o Canta Comigo pode abrir essas portas, como ela falou no próprio depoimento dela. Eu gostei muito, como eu disse, eu gostei muito da escolha da música dela. Ela não tem aquele alcance vocal imenso que te deixa arrepiado, mas isso não impede dela ser uma ótima cantora e cantar muito bem e me emocionar e eu gostar muito do que ela tá cantando. 82 jurados levantaram para ela, isso é muito jurado, e muitas pessoas já inclusive conseguiram ir para a semifinal com 82 jurados levantados na edição passada. Ou seja, era o suficiente. Infelizmente não foi, para que caso você assistiu, você sabe disso. Caso você não assistiu e tá vendo essa revisão antes, infelizmente já tá aqui um spoiler, infelizmente ela não conseguiu, mas 82 é muito jurado levantado, significa que ela cantou muito bem. Depois a gente teve a participação do Fezaka. Eu não sei, mas sabe aquele momento vergonha alheia? Acho que toda a edição do programa tem um momento vergonha alheia, e infelizmente é ele. Ele é professor e publicitário. Ele fez uma propaganda muito grande dele como cantor. Ele, sem sombra de dúvida, ele se vende muito bem. Ele conseguiu me vender. Acredito que para muitas pessoas que estavam assistindo naquele momento, acreditou muito que o cara ia bombar, o cara ia cantar demais. E ele cantou bem. Eu acho que foi de fato a escolha da música. E na hora que ele foi conversar com os jurados lá, aquele momento que ele chama os jurados para cantar com ele diz que já foi finalista de um reality show americano. Então, por exemplo, tudo que ele disse lá atrás, nos bastidores, todo o depoimento dele já é uma venda de um currículo muito maravilhoso. Aí, de repente, ali para fechar com chave de ouro, o cara diz que já foi um finalista de um reality americano. Isso já fala, puta que pariu. O cara vai levantar os 100 jurados, vai levantar os 100, a plateia, eu e mais o Gugu. E infelizmente não foi isso que aconteceu. Eu acho que de fato a escolha da música pra ele foi muito ruim. Ele canta muito bem, a gente percebe nisso. Acho que, como eu sempre falo, eu não sou técnico de voz, a gente só tá fazendo a revisão do reality, mas mesmo eu não tendo uma técnica, não sabendo avaliar bem a pessoa, pra mim ele cantou muito bem. Só que eu acho que a escolha da música, o repertório que ele escolheu, infelizmente foi isso que acabou fazendo com que ele não agradasse tanto os jurados, e infelizmente 32 jurados levantaram pra ele. Isso de fato é muito pouco. Agora vocês imaginam, se a menina que levantou 82 jurados não conseguiu passar, imagina ele com 32, né? 50 a menos do que a primeira participação. Realmente bem complicado pra ele. Logo após a participação dele, a gente teve a Alecris, que é musicista. Ela é muito tímida. O pai dela sempre teve o sonho de ver ela
participando de um programa de TV. Ele infelizmente acabou falecendo e ela disse no depoimento que aquilo dali é a realização de um sonho tanto para ela quanto para o pai dela, que independentemente aonde ele esteja, ele tá ali orando e vendo ela. E foi um momento bem emocionante até. E ela cantou muito bem. Muito bem. Ela tem uma pegada mais rock. E eu gostei muito da participação dela. Lógico que dava pra ver no olhar dela a timidez, o nervosismo. 93 jurados levantaram pra ela. Isso é incrível. Isso, nesse momento, faz ela acabar ficando em primeiro lugar, com 93 jurados levantados. Depois faz com que a menina lá que cantou primeiro, a Bela Nogueira, em segundo lugar, com 82. E o Fezaka, ali com 32 jurados levantados, em terceiro lugar. Agora, o quarto participante que vir cantar, se ele não levantar os 100 jurados e ir direto para a final, ou fizer menos de 32, o top 3 continua o mesmo. Mas caso ele consiga, ele já elimina ali o Fezaka, que tá em terceiro lugar. Cara, depois a gente teve o Guimê. Não sei se é Guime ou Guimê, mas acho que é Guime. Ele é um senhor aposentado de 77 anos que sempre teve o sonho de cantar desde muito moleque. Aí os anos foram passando, ele foi deixando esse sonho um pouco de lado, até ao se aposentar, se arriscar de fato ali na música. Gente, ele não cantou uma música que faria eu levantar, porque não é o estilo de música que eu curto. Mas ele cantou muito bem mesmo. 95 jurados levantaram para ele. Foi a maior pontuação da noite, então, ou seja, a gente não teve um 100 nesse episódio, mas o cara cantou muito bem, apesar de não ser um estilo musical que eu escute ou que eu goste, mas eu aprecio e ele cantou muito bem de fato. Com isso, ele ocupa a primeira colocação com 95 pontos. A Alecris acaba ficando em segundo com 93. A Bela em terceiro com 82. E o Fezaka, que já era muito provável, acabou sendo eliminado com apenas 32 jurados levantados. Depois a gente teve a Gabi. Eu acho que a Gabi ela tem todo um diferencial e tinha toda a capacidade para estar, no mínimo, na semifinal do Canta Comigo. Ela é professora de inglês, ela faz beatbox, eu não sei se é assim que se pronuncia, tá, gente? E ela cantou muito bem, ela tem uma voz, ela é muito baixinha, pequenininha, e você não dá muito para ela, e de repente a menina vem com um vozeirão muito grande, estrondoso, e você fica arrepiado, e você fala, puta que pariu, meu Deus, que voz é essa? Da onde que tá saindo essa voz? Só que eu acho que de fato foi a escolha da música também. Eu acho que, como ela sempre falou ali, que ela gosta muito de beatbox. Gente, eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Desculpa se eu estiver falando errado, mas se ela talvez iniciasse a música com esse beatbox e de repente fosse para um outro, eu acho que ficaria muito mais interessante. Ela mostraria a pessoa que quer falar um negócio, mas não sai. Versatilidade dela. E eu acho que levantaria muito mais jurados. Infelizmente, 57 jurados levantaram para ela. Eu achei muito pouco, porque é visível que ela canta muito bem. Talvez a escolha da música tenha sido ali a errada, que é uma música que pede muito e ela entregou isso, mas talvez não foi o suficiente para alguns jurados. Cara, eu acho que ela deveria ter entrado com beatbox, que eu acho que ia arrepiar muito mais as pessoas ali. Infelizmente ela acabou sendo automaticamente eliminada, porque no mínimo ela tinha que tirar levantar 83 jurados para ficar no mínimo em terceiro lugar, e ela levantou apenas 57. Depois a gente teve o P7, que é uma banda vocal, eles estão há 19 anos juntos. Imagina só, gente, basicamente um casamento. Eles cantam capela, sem instrumento algum. Nossa, só de imaginar isso já dá um arrepio, né? Só de imaginar aquele grupo que tinha, acho que em média, umas 7 ou 8 pessoas, de repente todos cantando em sintonia, sem instrumento algum. Maravilhoso, né? A história de luta deles é extremamente emocionante. A personalidade própria que eles têm também é bem bacana, apesar da gente não conseguir de fato conhecer todo o grupo, assim, a gente só ouviu alguns deles se pronunciar, falar a respeito na hora do depoimento. Eles cantaram Ouvi Dizer do Melim, que é uma música extremamente romântica, calma e muito bonita de ser ouvida. É óbvio que na capela eles acabaram colocando a própria personalidade, e eu não curti muito a batida.
Porque um deles cantava beatbox. E eu não curti muito isso. Eu acho que não conseguiu se encaixar muito bem com a música. Porque eu ouvi dizer uma melodia bem tranquila, bem calma, bem romântica. E de repente eles fizeram uma outra pegada. E aquilo me incomodou um pouco. Eu particularmente não curti, mas quem sou eu na fila do pão? Não sou ninguém. E 93 jurados levantaram para eles, gente. 93 jurados levantaram para eles. Isso quer dizer que, infelizmente, a Bella, que foi a primeira a se apresentar com 82 jurados levantados, é automaticamente eliminada. E eles acabam empatando com o segundo lugar com a Alecris, que também tem 93 pontos. E nesse caso, eles precisam de fato fazer o desempate com a mesma pontuação, mas só para definir quem fica em segundo e quem fica em terceiro, porque quem ficar em terceiro corre o risco de ser eliminado. Então é justamente por isso esse desempate, para ver quem fica em segundo e quem fica em terceiro. E o desempate é igual dos outros episódios que a gente já teve empate nessa mesma edição. Os jurados, eles votam ao mesmo tempo em uma dos dois grupos, né? Dos dois participantes. O mais votado, aquele que, por exemplo, receber 51 votos, fica em segundo, e quem recebeu 49 fica em terceiro. Ou qualquer outro, mas só para dar um exemplo para vocês. E foi bem disputado, 54 jurados votaram para a Alecris e 46 votaram para o P7. Então foi bem disputado, mas aí acaba ficando o Gimme em primeiro lugar ainda, com 95 jurados levantados. A Alecris em segundo, com 93. E o P7 também em terceiro lugar, com 93 pontos. Mas o desempate acabou fazendo com que a Alecris permanecesse em segundo lugar. E caso alguém consiga fazer mais de 93, 94, 95, acaba eliminando o P7, porque pela escolha dos jurados, eles acabam ficando em terceiro lugar. Depois disso a gente teve a Nath Ventura, ela também é musicista. Eu gostei muito da simpatia dela, da humildade, uma menina que desde muito nova passou por dificuldades, então a gente percebe a humildade dela e a força de vontade de correr atrás do sonho. Isso já é muito bonito, a gente consegue se espelhar nela e se identificar também, a gente correndo sempre atrás dos nossos sonhos, batalhando, sendo uma pessoa humilde, mesmo que seja sonhos e objetivos diferentes, a gente meio que consegue se identificar nela. Eu acho que mais uma vez a escolha da música foi a responsável pela eliminação dela. Ela cantou Ovelha Negra, que eu me lembro muito dessa música cantada pela Rita Lee. Não sei se outro artista cantou ou que escreveu, né? Só sei que a Rita Lee, eu lembro dessa música na voz da Rita Lee. Apesar de ser uma música brasileira, a gente tem que valorizar esses cantores que vêm cantando música brasileira. Só que eu acho que a escolha da música, de fato, foi complicado para ela. Mais uma vez, não sou técnico, não fui eu que decidi, mas pelo menos para mim, como telespectador que estava assistindo, não curti muito a vibe da música. Eu logo imaginei que não iria levantar mais de 94 jurados, que era o mínimo para ela permanecer na competição. 51 jurados levantaram para ela, infelizmente. Gostei muito de tudo que foi apresentado antes da música. E a gente acaba torcendo muito para ela poder ir, mas infelizmente acabou sendo eliminada. Mas espero que continue aí e que os sonhos dela sejam todos realizados. E por último, não. Depois a gente teve a Ana Barros, cantora de 20 anos. Ela é a última, foi a última, sim. Ela é da banda Afrodite, lá no Nordeste. Gente, essa aí, ela tem personalidade, ela tem carisma, ela tem um corpão, ela tem 44 anos de idade e tem um corpão de menininha nova. Uma história de vida muito bacana, porque ela já sofreu com depressão, acabou ficando sem a voz, teve que se reestruturar tudo novamente. Gente, ela cantou basicamente a Joelma. Ela cantou e dançou naquele palco. Eu acho que se ela tivesse mais um minuto, ela dava um mortal no palco. Só faltou isso, porque ela cantou muito bem, ela foi incrível. Como a pessoa tem fôlego pra dançar e cantar do jeito que ela fez. Só pra quem assistiu vai entender o que eu tô falando. Se você não assistiu, joga no Google, ou se você tiver acesso ao Play Plus, acessa, assiste o episódio, coloca lá na apresentação dela, porque pra mim foi uma das melhores apresentações da noite. Foi completa. Eu não sei o que se passou na cabeça dos jurados. 92 levantaram pra ela. Por 2, ela não continua na competição. Vocês têm noção disso? Eu fiquei assim, impressionado. E eu acho que eu esqueci de alguém.
Gente, eu esqueci de uma pessoa. Um participante. E o principal, o que conseguiu ir pra semifinal, eu me esqueci. E agora nós vamos voltar aqui e recapitular dele. Que é o Franson. Ele é um haitiano. E ele... Gente, há 10 anos que ele não vê a mãe dele. A mãe dele acho que provavelmente deve estar no Haiti ainda. E ele aqui no Brasil. Vocês têm noção disso? 10 anos sem ver a mãe. Eu acho que o programa, se ele ganhar a competição ou ele for longe, eu acho que o programa poderia ir buscar a mãe desse menino para assistir a final. Já pensaram que coisa mais linda vai ser? Ele simplesmente arrasou. Ele cantou muito bem e merecedor. Sabe aquela pessoa que você torce, que você vê tem uma história de vida muito bacana, que é merecedor de estar ali e canta muito bem. Você fala, ai, coisa boa, a pessoa merece cantar muito, escolheu a música certa. E 94 jurados levantaram para ele, fazendo com que ele acabasse ocupando o segundo lugar. E a Lê Cris, que por votação dos jurados estava em segundo, acabou ficando em terceiro, e o P7 acabou sendo eliminado pela escolha dos jurados ali, que eu acabei falando anteriormente. Desculpa, eu tinha esquecido dele, mas ele cantou logo depois do P7. O P7 passou por todo esse processo de empate com o segundo lugar, eliminar a terceira colocada, participar dessa votação dos jurados, acabar ficando em terceiro, e logo depois ele veio para tudo isso e eles acabarem sendo eliminados. É que eu anotei e eu acabei passando, mas foi exatamente isso que aconteceu. E depois desse final maravilhoso que a gente teve, o Guimê, o aposentado de 77 anos, com 95 pontos, acabou indo direto para a semifinal, como é a regra do programa. E em segundo e terceiro lugar, acabam cantando novamente e buscando aí a segunda e última vaga nessa semifinal. A Lê, eu senti ela muito mais nervosa nessa segunda apresentação. Ela cantou muito, mas ela acabou... Pra mim, acabou transparecendo muito mais o nervosismo dela. Pra mim, que tava assistindo o programa. E apenas 54 jurados levantaram pra ela nessa segunda rodada, que é a rodada de maior importância para ela permanecer no jogo. E diferente dela, o Franson veio com muito mais sangue no olho, escolheu mais uma vez a música certa. Se ele estava nervoso, ele não deixou isso transparecer, que talvez tenha sido o fundamental para a escolha dele. E 94 jurados levantaram para ele nessa segunda rodada, fazendo com que ele fosse direto para a semifinal junto com o Guimê. Como a gente não teve nenhum 100, apenas os dois acabaram indo para a semifinal do programa, sem nenhum participante desse episódio indo direto para a final. A gente teve um episódio que, por mais que não tivemos 100 jurados levantados, foi muito disputado, foi muito interessante. Foram pessoas com escolhas de música completamente diferentes uma das outras. A gente teve uma diversidade muito grande, mas a gente percebe que vários deles estão sendo eliminados pela escolha da música, porque talvez se tivesse sido uma música, uma escolha diferente, talvez tudo poderia ter mudado, todo o top 3 poderia estar completamente diferente do que de fato foi. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse episódio, tá? Mais uma vez, desculpa pela demora da postagem desse vídeo. Mais uma vez, compartilha, se inscreva nesse canal, o like de vocês que é muito importante e o comentário aqui embaixo, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.